Memórias de Marta, de Júlia Lopes de Almeida, para o vestibular da FUVEST. Este é o capítulo 2. Se você não ouviu o capítulo 1, eu recomendo que você volte e assista o capítulo 1 para então poder assistir aqui na sequência. Vou deixar o link com a playlist aqui na descrição. Dias depois, entrei para a escola pública de minha freguesia. Na véspera da entrada, participei a Carolina e as irmãs que ia para o colégio. E no dia seguinte, logo de manhã, foram para a porta ver-me com o meu vestidinho encarnado a caminho da aula. Então não me pesava ele, nem me queimava o corpo como nos dias anteriores. Ao contrário, fazia-me orgulhosa, superior. Olhei altivamente para as minhas companheiras de miséria, sorrindo-me, como sorria Lucinda quando ao meu lado, em frente ao espelho. As primeiras horas foram amargas na classe. Cheguei a chorar, sentia-me triste. No meio de tanta gente, experimentava a sensação dolorosa do isolamento e saudade. Acostumei-me, por fim, e depois de um mês, aquilo até me divertia. Dediquei-me principalmente a uma menina mulata, que mais adiantada do que eu, tinha paciência de ensinar-me as lições. Ficava ao meu lado. Era feia, escura, marcada de bexigas, com olhos pequeninos e amortecidos, o cabelo muito encaracolado, curto. Chamava-se Matilde. Teria 12 anos e estava havia 3 na escola. Era pouco inteligente e não passava do segundo livro de leitura, por mais esforços que a professora fizesse. Eu estimava-a muito. Ela fazia-me repetir as letras e eram devidos à sua condescendência os meus pequenos triunfos. Um dia, uma condiscípula nossa fez dela uma denúncia horrorosa, afirmando tê-la visto roubar por várias vezes, ora o lápis de uma, ora a fruta ou o doce do lanche de outras, ora dedais, dinheiros, linhas. O fato é que se sumiam há muito os objetos, sem que se pudesse descobrir nem mesmo suspeitar como. Interrogada pela professora, Matilde negou. Nós outras ouvimos em silêncio, comovidas e curiosas. Nesse dia desapareceram um par de sapatinhos de lã escarlates, feitos pela adjunta. Revistada a caixa de Matilde, de entre os livros ennoados e já velhos, saíram eles, com seus lacinhos de cordão e suas borlas, a bailar de um lado para o outro. Uma exclamação de espanto encheu a aula. Todas as meninas a um tempo murmuraram: "Oh!" Matilde não se ajoelhou, nem vacilou sequer. De pé, com a cabeça baixa, esperou a condenação. A mestra fez-lhe um grande discurso, fechou-a de conselhos e de humilhações, pintou-lhe o quadro de desestima de suas companheiras, que só lhe apertariam a mão se a vissem reabilitada. Matilde ouviu tudo sem pestanejar. Depois foi de castigo para o canto da sala, em pé, exposta a todas as vistas. Pela primeira vez, eu não soube a lição. Faltara-me a pobre pequena, cuja persistência em ensinar-me não diminuiria nunca. No entanto, eu, como todas as outras, seguindo-lhes o exemplo, voltei as costas à desgraçada mulatinha e nunca mais lhe dirigi uma única palavra. Isolda, Matilde, tornara-se agressiva, inalterável, e foi de tal excesso em sua raiva e mau modo que a expulsaram do colégio. Vi-a sair, sem que me viessem lágrimas aos olhos, a mim que lhe devia tanto, e agora, no fim de 30 e tantos, sinto a minha consciência como uma grande nódoa imperecível. Substituí a Matilde na grande convivência colegial por Clara Silvestre. A minha nova amiga não me ensinava as lições, mas era alegre, bonita e forte. Repartia comigo o seu lanche e eu não a deixava um só instante. Era ela quem aparava o meu lápis, que me dava os mais lindos cromos e santinhos para os livros, quem me ajeitava o cabelo na hora do recreio. Uma solitude maternal. Era uma das meninas mais aciadas do colégio, a mais instintivamente coquete. Na bolsa dos livros levava sempre um espelho pequeno e o pó de arroz, quase do tamanho de um anós.
Eu invejava aquilo e punha-me então a descrever as meias de seda, os bides bordados e a pompa de Mademoiselle Rosa, inventando intimidades entre mim e a Lucinda. Uma sombra terrível emergia e o olhar docemente azul de Clara Silvestre, fitando rapidamente o seu vestidinho de chita e as meias de algodão. Ter muito luxo era o seu sonho. Mas aquilo passava depressa, e na sua bondade natural ela vazava no lenço das outras um pouco de água flórida, trazida num vidrinho do lavatório da mãe. De Carolina e dos irmãos ranhosos não falei nunca no colégio. Referia-me às filhas da vizinha para macular a minha reputação. No fundo de minha consciência, porém, não se apagara a cena humilhante em que a bondosa e serena Carolina sofrera castigos por me ter dado com que matar a fome. Minha mãe vigiava, ansiosa, os meus progressos. Fazia-me repetir muitas vezes a lição e beijava-me com alegria quando a maestra lhe dizia que eu era inteligente. Ao fim de 2 anos, fiz o exame do desembaraço com desembaraço e firmeza. Ficaram atônitas as professoras que me sabiam tímida e nervosa. Foi um dia de triunfo para mim, que nunca me vira tão bonita com o cabelo crespo, o vestido branco transparente e a fita azul do uniforme a tiracolo. Aquele vestido, aquela fita, quantas horas de trabalho custaram a minha pobre mãe. Hoje vejo-o através das lágrimas de saudade e reconhecimento. Então via-os entre os risos de vaidade da ignorância, a ignorância natural da despreocupação da meninice. As férias. Todas as minhas condiscípulas falavam com entusiasmo nelas. Uma ia para fora passá-las com uma tia no campo, outras com umas amigas alegres e ruidosas, outra com uma irmã casada, que passeava muito e faziam projetos, rindo com prazer antecipado. Eu sentia-me triste, como se qualquer delas tivesse a esperá-la uns braços carinhosos do que os que esperavam por mim. Temia as longas horas soturnas na alcova úmida e escura, onde desde a madrugada até a noite minha mãe trabalhava sem interrupção. Que distrações, que alegria podia prometer-me aquele quadro constante, uma mulher magra, pálida, curvada sobre a tábua, engomando cuidadosamente as roupas dos fregueses exigentes e severos? As aves não iam cantar ali como cantavam no jardim do colégio. O sol não entrava arrojado e luminoso pela janela do assombrado quarto do cortiço, como pelas da moldura envernizada da aula. E, sobretudo, não teria companheiras risonhas e turbulentas. Havia de suportar a brutalidade dos vizinhos imundos e, para me entreter, brincaria de vez em quando com a desgraçada bruxa que fora outrora adorada por mim, mas que votei ao desprezo desde que vi Mademoiselle Rosa. Emagreci durante o tempo das férias, faltava-me o passeio obrigado e a convivência alegre das outras crianças, as correrias do recreio, o barulho, a vida, a luz. Tornei-me linfática. Tinha o pescoço cheio de caroços, os beiços embranquecidos, veio o fastio, o sono, a doença. Passava as tardes na casa da vizinha, brincando com a Rita e o Maneco, enquanto a Carolina trabalhava. A pobre sofria calada as rebentinas da mãe. Estava sempre magra, espigada, e no seu rosto oval e sardento os olhos claros derramavam uma tristeza que impressionava. Era a doença, era o cansaço, porque ela, estupificada pelo meio, nem tinha consciência do seu sofrimento. O Maneco cheirava sempre álcool. Tinha a mania de dar beliscões finíssimos que arrancavam bocadinhos de pele da gente. Eu raramente via o pai, que saía de madrugada para o trabalho e só voltava à noite. Aquela ausência ajudava a mergulhar o pequeno no vício. Era um vendeiro da esquina, o seu Joaquim, quem, para rir, fora ensinando o rapaz a beber. Só a Rita sabia rir ali como criança. Mas isso não me bastava. Era muito mais nova do que eu, divertia-se com coisas que me enfastiavam e não sabia acompanhar-me nas que me divertiam. Eu, às vezes, saía enxotada para a Iloa.
que rogava pragas de todos, confundindo-me com seus filhos. Com medo de que minha mãe não me deixasse tornar aquela casa terrível, calava-me. E no dia seguinte, lá voltava, atraída pela convivência das crianças, farta e entumecida do silêncio e da tristeza do meu quarto. Uma vez a Ilhoa chamou-me, tinha um bom ar alegre no seu comprido rosto enegrecido pelo sol. Ó, senhora Marta, gritou ela de fora para minha mãe, deixe cá vir sua pequena, uma danadinha, sim? Tinham-lhe dado uns doces em casa de uma freguesa e ela repartia-os com a criançada. A sua voz forte, de pronúncia cantarolada, prospontada de um francês, nunca me pareceu menos rude. Ela estava em pé no meio do quarto, perto da mesa. A Rita segurava-se as saias e a Carolina sentada no chão, com uma costura caída nos joelhos. Levantava para a mãe o seu rosto comprido de queixo fino. O Lucas, perto da porta, empurrava com o dedo a mão benta que já não lhe cabia à boca, e de bochechas inchada olhava ainda cobiçosamente para as mãos da Ilhoa. Recebi o meu quinhão e sentei-me a comê-lo perto de Carolina. E o maneco? Indagou a mãe. Ainda não veio. Mandaste-o fora? Não, senhora. Ô demo de rapaz, deixe-lhe que sobre um bocadinho. O quarto da Ilhoa era o menos sujo do cortiço. Apesar da criançada, conseguiam ter as coisas mais ou menos em ordem. A Carolina não tinha as mãos paradas nem um instante, era responsável pela travessura e a desmozelo dos outros. A parede era toda coberta de gravuras e jornais e cromos comprados aos turcos. Havia uma divisão de tabiques separando o quarto de dormir e ao fundo e em frente a porta da rua. 3 prateleiras de pinho cobertas com uma cortina de chita vermelha guardavam a louça. Ó, Rita, vai ver se teu irmão está na venda. Querem ver o que o diabo do Joaquim está a dar cachaça ao pequeno? A Rita saiu, voltou depressa. O maneco vem aí, disse ela à mãe, olhando para trás com modo curioso. Momentos depois, a figura magra do Manuel balançava-se na soleira da porta. Vinha lívido, com os braços pendentes, as orelhas despregadas do crânio. Carolina teve um sobressalto, pôs-se de joelhos. A mãe ficou aterrada à espera. Ele entrou aos avanços e recuos, engrolando palavras, curvando muitos joelhos, com o corpo bambo. Toda a serenidade da fisionomia da Ilhoa fugiu rápido, subitamente. Olhava para o filho atônita, esfarelando entre os grossos e raivosos dedos os últimos doces. Ele ria abaixo, fincando o queixo no peito com a camisa de chita. A mãe puxou-o de rampelão. Ele vergou pela cintura, mas não caiu, amparado pelos pulsos e os joelhos dela. Burro! Gritava a Ilhoa com o pescoço congestionado. Burro! És a minha vergonha! Preferia que tivesse entrado morto pela porta dentro. E dava-lhe socos. O maneco rolou por fim para o chão. A mãe, possessa, batia-lhe sempre, sem atender a Carolina, que suplicava já de pé, com a brancura pálida do linho nas faces magras. Mamãe, mamãe! O corpo mole de maneco caindo estendido de bruços no assoalho, a mãe vociferando nomes, batendo-lhe com o pé como se tivesse dado uma coisa morta. Depois voltou-se, agachou-se num canto e dali contemplava o filho, silenciosa, com as faces apertadas entre as mãos grosseiras e as lágrimas rolando-lhe pela cara. A Carolina estava trêmula e a Rita espantada, olhava com medo para tudo aquilo. O maneco bebia sempre, mas não chegava nunca àquele estado. O que atormentava a mãe era a lembrança de que esse vício fora imaculado no filho pelo vendeiro bruto, que se divertia embriagando as crianças. Não sei o que tenho que não dou cabo daquele maldito Joaquim. Foi aquele diabo que perdeu o maneco. Oh, hei de vingar-me. Isso dizia entre dentes raivosamente. Mamãe, murmurou a Carolina, procurando acalmar. Cala-te! E depois de uma pausa e ainda voltada para a filha mais velha. Teu avô, o pai do teu pai, que lá no meu era um santinho, morreu cozido das nonas que tomava. Sempre tive nojo do velho. Graças a Deus teu pai não tem vício.
E vai o rapaz, sai-me assim, credo, que inferno! O maneco roncou surda e arrastadamente. O rosto bronzeado da mãe, o desprezo e a dor juntaram-se numa expressão terrível. Então a Carolina levantou-se, pegou com dificuldade o irmão, quase do tamanho dela, e levou ao colo para dentro. Através do tabique, ouviu-se o rosnar dele e o choro baixinho da irmã. A Rita já tinha sustido por muito tempo a sua alegria. Vendo desaparecer atrás da porta as pernas finíssimas do maneco, começou a rir alto. A mãe, furiosa, fez-lhe um gesto de arremesso. Ela calou-se atemorizada. E eu fugi. Uma hora depois, rebentava o barulho da casa vizinha. O marido voltava do trabalho. A discussão começava como todos os dias, mas desta vez pior, mais prolongada. Minha mãe fechou a janela e a porta e mandou-me então dormir. Este foi o capítulo 2 do livro Memórias de Marta, de Júlia Lopes de Almeida, para o vestibular da FUVEST. A playlist completa está na descrição deste vídeo. Até o próximo capítulo. Tchau!